Estados Unidos tem 95% da área plantada de milho e 80% de soja. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Wlamir Brandalize. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, emitiu uma declaração defendendo o herbicida dicamba. É um herbicida que a indústria dos Estados Unidos pretende tornar substituto do glifosato na produção da soja transgênica. A declaração aconteceu depois da decisão do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos Estados Unidos, que decidiu cancelar os registros do produto. Mas o secretário defende que os produtores não podem ser ausentados de uma ferramenta bastante usada na agricultura. Os agricultores americanos usam herbicidas à base de dicamba há mais de 50 anos, mas tradicionalmente evitam aplicar o herbicida durante os meses quentes de verão e raramente ou nunca sobre grandes extensões de terra, devido à maior volatilidade do produto químico, que, se aplicado incorretamente, pode se afastar das áreas alvo pretendidas. No Brasil, a proibição judicial do uso do dicamba nos Estados Unidos foi comemorada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho, a AproSoja. E o presidente da entidade, Bartolomeu Braz, lembrou das consequências do uso do dicamba nas lavouras vizinhas, especialmente no plantio de soja convencional, e reafirma que os produtores brasileiros de soja são totalmente contra o uso desse herbicida. O consultor Wlamir Brandalize traz agora informações sobre as lavouras dos principais países produtores. Nos Estados Unidos, por exemplo, o milho já está com 95% da área plantada e a soja com 80%. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com situação de lavouras. Vamos começando a ver como é que está a situação das lavouras americanas que estão em plantio. Nesse momento, safra americana de milho com praticamente 95% das áreas plantadas na reta final. Plantio da soja já passando dos 80%, provavelmente acima de 85% aí até o final da semana, tudo dentro do normal, acima da média histórica, que é 75% nesse momento, e muito acima do ano passado, que estava com só 40%. Então, tudo andando normal, mas o mercado já vê isso e isso não está refletindo praticamente nada em Chicago, tanto para milho como para soja. O mercado de Chicago, ele leva em consideração a saída da pandemia, a saída da quarentena, e com isso as economias mundiais começando a sofrer leve evolução, e com isso o mercado levemente positivo e caminhando para cima, e em Chicago aí para praticamente todas as commodities. Com relação a lavouras de outros locais, a gente sempre tem comentado, hoje nós também dependemos da situação das lavouras da China. A China está na reta final do plantio do milho local, deve plantar aí cerca de 37 milhões de hectares de milho, tem reduzido a área de milho, e na área geral de grãos do país tem caído, mas são 37 milhões de hectares de milho sendo plantados nesse momento, temperaturas sem crescimento, poucas chuvas, níveis de temperaturas de 17, 18 graus de mínimas durante as manhãs, mas durante os dias as temperaturas estão indo a 37, 38 graus e sem indicativos de chuvas. Os chineses começam a se preocupar aí com as lavouras deles de verão, que é agora o milho principal lá, que 37 milhões de hectares deve ser fechado o plantio aí nos próximos dias. Com relação ao leste europeu, são nossos concorrentes na exportação, principalmente a Ucrânia, com mais de 30 milhões de toneladas de exportação de milho. Projeção dessa safra é 39 milhões de produção. Deve plantar aí provavelmente 3,8 milhões de hectares. E também avançando no plantio, já indo para a fase final aí de plantio, não tem muitas áreas para plantar, mas com um ritmo lento essa semana porque está chovendo. Está chovendo na Ucrânia, atrapalhando um pouco, e deve melhorar nos próximos dias e voltar a plantar forte aí e fechar o plantio na semana que vem. A Rússia, que também exporta umas 5 milhões de toneladas, 5,5 por aí, também na reta final de plantio, com chuvas essa semana, atrapalhando um pouco a reta final de plantio do milho local, e com isso devendo plantar aí o resto aí na próxima semana. Em si, as lavouras do leste europeu seguem com temperaturas aí
de 12 a 25, 28 graus, dentro da normalidade para as lavouras de milho, sem problemas. Com relação ao quadro internacional, também temos as notícias da Argentina, né? A Argentina aí que vem sofrendo para plantar o trigo, há dificuldade do produtor conseguir os insumos, principalmente fertilizantes, há um descasamento aí com relação às cotações do dólar, há uma dificuldade das empresas liberarem os fertilizantes para os produtores não estão conseguindo, pode ter problema aí atrás no plantio em função dessa briga agora da semana com relação aos insumos, principalmente aos fertilizantes, aos produtores de trigo da Argentina, né? Então, esse é o quadro que está aparecendo por lá. E falando um pouquinho de outros produtos aí com relação ao mercado internacional, nós estamos aí na época que vai começar o plantio efetivo das lavouras aí de arroz aí da Índia, que é um grande exportador, que começa a tá plantando agora as lavouras que eles consideram plantio direto, né, que é o plantio via máquinas, que não é por mudas, que deve crescer forte nessas próximas temporadas, vai reduzir muito o plantio de mudas, porque a mão de obra está escasseando na Índia. Há também uma pressão do governo indiano para reduzir a área de arroz e plantar outros cultivos, aí, principalmente feijão, que é um produto que a Índia importa muito e não tem onde comprar. Esse ano de pandemia aí, eles sentiram muita falta de feijões, aí eles chamam os pulses, vários tipos de feijões, né? Então há uma corrida aí para se plantar um pouco mais de feijão, há um indicativo de plantar um pouco mais de milho local também para demanda interna e algumas áreas também deve crescer um pouquinho a área de algodão em cima de áreas que eram de arroz aí que devem deixar aí na Índia, né? Então a Índia que é o maior exportador mundial de arroz. Pois é, e sobre a exportação de feijão para a Índia, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no seu Paracatu Rural, tá bom? E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã